Graça e paz, irmãos. Vamos ler uns Salmos de número 146, para iniciarmos o nosso culto. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar? Grande Deus, nós te damos graças. Graça e paz. Para nossa edificação, faremos duas leituras. A primeira leitura, no Antigo Testamento, no livro de Salmos, capítulo 23, ou
conhecido Salmo 23. E diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Faremos ainda uma leitura no Novo Testamento, no Evangelho conforme descreveu João, capítulo 10, versículo 11. Diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Palavras de Jesus Cristo, palavras de salvação, palavras de fortalecimento. Oremos. Pai, estamos mais uma vez neste momento tão importante de gratidão, de louvor e adoração. E ainda, Pai, a Tua palavra, sempre lida e anunciada na ação do Teu Espírito Santo, e a Tua Igreja seja edificada no nome de Jesus Cristo. Amém. O Deus que cuida e nada nos falta. Este é o tema. Permita-me perguntar, se você fosse um salmista, uma salmista, se você tivesse a oportunidade de escrever um salmo, como seria? Qual o conteúdo desse salmo? Um salmo de angústia? Um salmo expressando medo? Um salmo expressando a tristeza? Ou um salmo de louvor? Um salmo de gratidão? O que você escreveria? Vamos entender os textos lidos, meus irmãos, em 3 pontos. Primeiro, Salmos, a voz da alma. Meus queridos, eu chamo o livro dos Salmos de voz da alma. O livro dos Salmos é um livro poético, é um livro de canções, e o que nos chama a atenção é que a poesia, a música são instrumentos muito importantes para expressarmos os nossos sentimentos. Por meio das palavras, por meio das letras poéticas, por meio das canções, os sentimentos são colocados. Isso é maravilhoso, isso é lindo. E se você colocar o seu sentimento neste momento, a expressão da sua alma diante de Deus, como será? O que você vai expressar? Alegria? Pois o salmista expressou alegria. Insegurança? Desespero? Angústia? Medo? Ou ainda, você expressará felicidade, gratidão ou louvor? A lista é imensa, infindável. Mas o que eu quero chamar a atenção, meu irmão, minha irmã, é exatamente a importante abordagem do livro dos Salmos, apresentando o ser humano como ele é. O ser humano em toda a sua humanidade. E não apenas o livro dos Salmos, mas todo o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a palavra de Deus, coloca-nos como seres humanos, as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas virtudes. O que é importante é nós observarmos que a expressão da alma está sempre exposta ali no Antigo Testamento ou na palavra de Deus.
Então, você sendo um salmista, o que você escreveria? Em segundo lugar, devemos entender a expressão do salmo. Todos os salmos, eles expressam profundas emoções. O Salmo 3º, por exemplo, expressa medo, mas ao mesmo tempo expressa confiança no cuidado de Deus. O Salmo 79 é a expressão da angústia diante da injustiça. A injustiça nos causa angústia. Por outro lado, os Salmos 19 e 104 são salmos que celebram o poder infalível de Deus e glorificam a esse Deus. E o Salmo 23? O que expressa o Salmo 23? É o cuidado incondicional do nosso Deus. É o cuidado constante do nosso Pai. É o Senhor, Deus da vida, cuidando das nossas vidas em particular. É a expressão de alguém que depositou confiança na presença gloriosa de Deus. É a expressão de uma fé, embora em muitas circunstâncias de alguém amedrontado, mas é a expressão da fé de alguém que sempre confiou em Deus. É exatamente aquele Deus que nos dá paz, uma paz que excede o entendimento, uma paz que excede a dor, uma paz que excede a angústia, que excede qualquer limitação humana. E quando ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está declarando a fé em Deus. E assim, meus irmãos, ele é o Senhor que tem cuidado de nós. Entenda, nada nos faltará. Meu irmão, minha irmã, em tempo de tanta dor, angústia e luto, confie que nada nos faltará. E mesmo que andemos no vale da sombra da morte, pois esta é a triste realidade, muitas pessoas queridas partiram. O luto está tomando conta, mas mesmo no vale da sombra da morte, Ele é o nosso Senhor e não nos faltará o consolo. Mesmo na crise econômica, Ele é o nosso Senhor e não faltará nada para suprir as nossas necessidades. E assim nós percebemos que nós temos um pastor mais próximo e íntimo ainda, que nos chamou não de servo, mas de amigos. E Jesus Cristo é o bom pastor que deu a vida por suas ovelhas. Ele é o nosso Senhor. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Se você crê, descanse nos braços de Jesus Cristo. E ainda devemos observar um terceiro ponto em que o salmista, mais uma vez, reafirma sua fé em Deus, e nós temos a nossa fé fortalecida pelo Espírito Santo. E nós temos a nossa fé reanimada pela presença gloriosa de Jesus Cristo conosco todo o tempo. Aleluia! E diz assim: a bondade e a misericórdia do Senhor certamente me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista estava dizendo que em muitas situações de luta, de dificuldades, ele enfrentou, sabendo que a bondade, que a misericórdia estava com ele, Deus estava com ele. Então, certamente denota segurança, certamente denota confiança, certamente denota um baixíssimo grau de dúvida, é certeza. E essa certeza, meus irmãos, é dada por alguém chamado Deus. E Deus não é homem para mentir. Estamos falando da palavra de Deus. E Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado das nossas vidas. Então é a certeza de que Deus está conosco
Ele é o nosso pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor. Certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Estamos falando de Jesus Cristo. Não é qualquer um, é o Senhor de tudo, de todos, que se apresenta a você, a mim, à humanidade como bom pastor. E Ele amorosamente, graciosamente tem nos pastoreado, tem cuidado de nós. Ele está conosco. Creia em Jesus Cristo, creia nesse pastor e nada nos falta. Para terminarmos então, meus irmãos, todos os salmos indicam pessoas expressando as suas mais diversas emoções, como nós somos. Os salmistas, seres humanos que colocaram diante de Deus as suas emoções. E de igual modo, nós também, se escrevêssemos um salmo, estaríamos colocando diante de Deus. Mas podemos reproduzir este salmo tão famoso, tão conhecido. Ele é o nosso pastor, que não olha para as nossas limitações, que não olha para as nossas imperfeições, que não olha para nada que impeça de nos amar. Ele é compassivo e de um carinho inexplicável. A sua compaixão diante das nossas imperfeições nos conduz a Ele e nos motiva ao arrependimento e nos motiva a imitá-lo em nossos constantes desafios, porque Ele é o nosso pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Ao meu lado estão.
precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Meus queridos, antes da oração final e a impetração da bênção, eu quero dar um aviso. Na próxima sexta-feira, sexta-feira da Paixão, nós também gravaremos uma mensagem, pois é uma data muito importante no calendário cristão. E no domingo também, o domingo importante da ressurreição, nós faremos uma mensagem e uma gravação de culto, e ainda nós convidamos a todos a participarem da Santa Ceia. Mesmo em seu lar, mesmo em sua casa, nós gravaremos a ministração da Santa Ceia e eu gostaria que todos participassem. Então eu peço, por favor, durante a semana, providencie o pão, providencie o suco de uva ou o vinho, para juntos, mesmo distantes, mas aproveitando a tecnologia que Deus nos oferece, para participarmos da Santa Ceia no culto do próximo domingo. Um final de semana muito importante, um final de semana de Páscoa, e nós não podemos deixar passar esta data. Não devemos permitir que todas as dificuldades tire de nós a alegria da celebração ou das celebrações de Páscoa. Oremos. Senhor, nós te louvamos, pois tu és o nosso pastor por excelência. E pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, continue cuidando das tuas ovelhas. Nós somos as tuas ovelhas. Guarda, Pai, dando segurança, suprindo as necessidades, consolando, Pai, os enlutados, socorrendo os aflitos, e que, acima de tudo, o teu nome continue sendo louvado, adorado e glorificado, pois nós sabemos que tudo está nas tuas mãos e o Senhor tem o controle de tudo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o fortalecimento do Espírito Santo, sejam conosco, com o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém.